Agora, doutor. Oferecimento: Hospital de Olhos de Cascavel, há 29 anos, ajudando você a enxergar além. E hoje é dia de tirar as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre a saúde dos olhos, no nosso quadro E Agora, Doutor? Estamos no mês, gente, de conscientização sobre o ceratocone, que é uma doença e uma das principais que causa o quê? Transplante de córneas. E é por isso que a gente vai falar mais sobre esse assunto, já aproveitando o gancho da nossa pergunta que vem da Regina, lá de Marechal Cândido Rondon. Olha só o que ela pergunta. Minha filha foi diagnosticada com ceratocone e está usando lente de contato. Tivemos um diagnóstico precoce. A doença pode estabilizar ou o transplante é um caminho sem volta? Regina, eu estou aqui no Hospital de Olhos de Cascavel e vou conversar com o Dr. Ramon Alau, que vai responder essa sua dúvida e também outras perguntas sobre este assunto. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Que bom. Doutor, então a pergunta da Regina: descobriram precocemente a doença, mas ela quer saber, o transplante é um caminho sem volta? Obrigado pela pergunta, Regina. Primeiro, acredito que a gente tenha que entender o que é o ceratocone. O ceratocone é uma alteração na frente do nosso olho, nessa parte transparente que chamamos de córnea. No ceratocone, a córnea, que geralmente é assim redonda, ela vai se tornando bicuda, em formato de cone. Por isso o nome, ceratocone. E o ceratocone, de fato, tem esse aspecto progressivo, principalmente em crianças e adolescentes. Por isso é importante o diagnóstico precoce para a gente conseguir frear, estabilizar essa doença. E como que se faz a estabilização? Bom, primeiro é importante a conscientização por parte do paciente e da família de não esfregar os olhos. E hoje já existe um procedimento chamado de crosslinking. Esse procedimento não é um procedimento para melhora da visão, porém ele estabiliza a doença, ou seja, para a sua progressão, impedindo em diversos casos a necessidade futura de um transplante de córnea. A gente observou ali que a Regina falou que eles descobriram precocemente a doença. Qual que é a importância de você ter um diagnóstico precoce, doutor? É exatamente isso. O diagnóstico precoce impede, um tratamento correto, evidentemente, que a doença evolua. Em pessoas jovens, ela tende a progredir. E chega um momento que nada mais melhora a visão desse paciente a não ser o transplante. O que queremos evitar, porque, claro, é um procedimento que exige um cuidado para o resto da vida, é um procedimento que, como toda cirurgia, tem riscos, embora isso seja o nosso dia a dia, porém, com a conscientização e com esse procedimento simples chamado crosslinking, em que apenas pingamos a vitamina B2, também chamada de riboflavina, e aplicamos luz ultravioleta na córnea. Demora 20 minutos e isso enrijece a córnea, deixa ela firme, impedindo ela de cada vez ficar mais bicuda. Doutor, e quais são os sintomas, por exemplo, do ceratocone? Como que a pessoa ela pode identificar? Tem sintomas evidentes, aparentes? A pessoa sente alguma coisa? Nos casos leves, o ceratocone não dá sintomas. Então, em alguns casos, a criança ou adolescente tem ceratocone, mas ninguém na minha família tem. Muitas vezes os pais têm casos tão leves que nunca ninguém diagnosticou. Porém, claro, em casos mais moderados e avançados, a pessoa vai tendo dificuldade visual, mesmo com o uso de óculos. Ou seja, em muitos casos, o óculos não ajuda tanto assim. Ajuda um pouco, porém não é o suficiente para dar uma boa visão. Incômodo com as luzes, as pessoas não veem um pontinho de luz, veem a luz completamente estourada, então esses seriam os principais sintomas. Geralmente pessoas com ceratocone são pessoas bem alérgicas também, que têm rinite, dermatite e que coçam bastante o olho. Então isso é um fator de risco, o ato de coçar o olho é um fator de risco importante para o ceratocone. Por que coçar os olhos é um fator de risco, doutor? Quando a gente esfrega aqui a parte central do nosso olho, a gente vai criando microtraumas, microlesões na nossa córnea. Isso vai deixando ela cada vez mais frágil, mais machucada e vai fazendo com que ela fique cada vez mais abaulada. E como que é a progressão do ceratocone? Ele é rápido, ele evolui, por exemplo, em um ano? Ou a pessoa tem na juventude, não diagnosticou, mas esse cone vai aparecer quando ele estiver na idade adulta, por exemplo? Essa evolução ela é muito variável.
né? Depende muito de pessoa para pessoa. Pode evoluir muito de um ano para o outro, como ela pode sim ter uma evolução mais arrastada, né? É importante frisar que crianças, geralmente o ceratocone inicia ali por volta de 8, 10 anos ou um pouquinho depois, lá pelo final da adolescência. Então, como eu comentei, pode ser algo rápido ou pode ser algo lento. Porém, a gente sabe que antes dos 18 anos a progressão é praticamente inevitável. Por isso a importância do diagnóstico precoce e de fazer o tratamento correto. Pessoas depois dos 40 anos que descobrem o ceratocone, aí já não há uma preocupação em relação à evolução da doença, porque naturalmente a nossa córnea vai ficando mais rígida conforme envelhecemos. Então, claro, essa pessoa pode ter dificuldade visual depois dos 40 anos, porém já ficamos tranquilos em relação à sua progressão. E quando chega-se a questão do transplante de córnea, fazendo esse transplante, a pessoa volta a enxergar como antes? Como que é esse processo, doutor? Sim, o transplante ele é um procedimento que reabilita a visão do paciente, né? É importante frisar que o transplante é só da córnea. Muitas pessoas acham que vão transplantar o olho inteiro. Não, é somente transplantado essa parte central da córnea. Colocamos uma nova córnea, algumas suturas são dadas e sim, o paciente pode enxergar até 100%, né? Só que, claro, a melhora visual é lenta, né? Esses pontos dados inicialmente geram um pouco de grau. Com o passar dos meses, vamos retirando esses pontos e aí depois aferimos a visão para avaliar a necessidade de óculos ou de uma lente de contato. Ceratocone, geralmente os dois olhos, as duas córneas acomete ou não? Às vezes só um deles? Por definição, o ceratocone é sempre bilateral, então acomete os dois olhos. Mas na maioria dos casos, um dos olhos é bem mais afetado que o outro, né? Então muitas vezes é necessário o transplante de um dos olhos somente, mas o cuidado é com os dois olhos, pois o paciente tem o gene ali para desenvolver a doença nos dois. Perfeito, doutor Ramon, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, viu? Obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. Se você também tem dúvidas sobre ceratocone ou outras doenças, sobre a saúde dos olhos de um modo geral, manda para o nosso WhatsApp do Vitrine Revista, que eu venho até aqui, o Hospital de Olhos de Cascavel. Tenho certeza que os nossos médicos, doutores, oftalmologistas vão responder com o maior prazer, vocês, nossos telespectadores. Este foi o nosso E Agora, Doutor, de hoje.